Olá, aquarianos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui a presença ilustre do meu gato, só pra variar. Sejam todos muito bem-vindos e bora pra leitura de vocês. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E se quiserem leituras particulares, o link tá na descrição do vídeo. Você vai direto pro meu WhatsApp e boa leitura pra vocês. Lembrando que essa é uma leitura atemporal, não vai ressoar com todos, pegue só o que for útil para vocês, o que fizer sentido. Não tente encaixar o que não faz sentido para vocês, certo? E bora para a leitura, aquarianos. Boa sorte. Tarô energia. Eita! Para os aquarianos, Rei de Ouros, 2 de Ouros, 3 de Ouros, 3 não, perdão, 4 de Ouros, o Louco. E galera, acho que vocês estão muito rígidos aí, estão tentando equilibrar o dinheiro, tá muito apegado a esse tema, mas o tarô tá convidando vocês a se jogarem, confiar no novo que está por vir aí para vocês. Ó, construa. Gente, 3 de Ouros. Lembra que eu falei 3 de Ouros antes? O que mais? Opa! O que mais? Tarô para os aquarianos. Gente! 6 de Ouros. Gente, aquariano, só vai ter uma... que mais? Tarô para os aquarianos. Não, tarô, muita carta. Muita carta. Uma de cada vez, por favor. Ó, 10 de paus. O que mais? Tarô para os aquarianos, por favor. Aí duas. Ó, Cavaleiro de Paus. E o Hierofante. Cavaleiro de Copas. Engraçado que saiu a mesma carta para os piscianos. E saiu também, olha que curioso, saiu também Rei de Ouros para os piscianos, o Louco e o 10 de paus. Só que saiu numa ordem diferente. Assistam, viu? Assistam. E curioso que assim... Enfim, não vou comparar as leituras, mas eu recomendo que vocês assistam, tem conexão. Dito tudo isso, vamos lá. Nós temos aqui, o centro da leitura de vocês é um 3 de Ouros. Portanto, e o que isso já remete a gente? Você... não dá pra você construir nada sozinho, né? Você precisa de outras pessoas para te ajudar a construir algo que você deseja. Se é uma construção emocional, se é uma construção material, se é uma construção aí dentro da sua família, algo que você quer criar, algo que você quer produzir, algo que você, enfim, tá tentando fazer aí acontecer na sua vida, não vá sozinho, tenha pessoas te amparando, tá? Contudo, todavia, numa primeira camada aqui dessa tiragem, a gente pode falar que assim, você está tentando se equilibrar aí nesse financeiro e talvez você esteja muito no viés de um Rei de Ouros, muito rígido, pegando a rigidez, porque se a gente reparar bem a imagem dele, ele não parece assim um cara super, tô feliz, ele parece um cara sério, rígido. Baco, para de me bater. Aí... esse gato, gente. Eu vou puxar seu rabo. Olha. Então, assim, ó, veja, ele não é um... Gente, assiste isso.
Olha isso, gente. Eu não aguento esse gato. Eu devo ser muito maravilhosa. Ele tá me mordendo. Para, Baco! Vejam que assim, ó, o Rijuros não é um cara bonzinho, assim, com a cara tipo, sou super legal, divertido. Não, ele é sério, muito sério e aparentemente muito rígido. É, faz carinho e depois morde. Não adianta nada, criatura. Eu devo ser muito gostosa, muito maravilhosa, porque ele não pode me ver até mordendo. Então veja, primeiro, a leitura te convida a equilibrar tanto a rigidez quanto o apego, porque a gente tem, né, o rei de ouros e tem aqui, ó, o dois de ouros. Talvez você esteja aí tentando se equilibrar financeiramente, mas mais que financeiramente você tem que fazer também o equilíbrio das suas ações, dos seus movimentos. Por outro lado, talvez o seu controle excessivo, o seu apego excessivo às coisas materiais estejam aí te prejudicando. Por quê? Porque quando a gente está tentando equilibrar as coisas ou controlar, porque pensa, um rei de ouros é um cara que precisa controlar um império, logo se ele precisa controlar um império, você talvez esteja tentando controlar isso, emocional, seu interno, sua vida como um todo. Só que está desequilibrado, né, essa energia. E aí talvez você precisa se auto-observar de que assim, preciso mesmo de tudo isso? Preciso ficar tentando controlar tudo? Preciso ficar apegado a tudo que eu tenho? Será que não está na hora de viver outras experiências? Será que não está na hora de construir algo que realmente você deseja? Será que não está na hora de vivenciar a vida? Porque, olha que interessante, quando a gente cruza as cartas aqui na diagonal, a gente tem o 4 de ouros, o 3 de ouros e o 10 de paus. O 10 de paus, veja, muitas pessoas interpretam como, né, sofrimento, mas ele está carregando o fardo para algum lugar. Ou seja, tá na hora de você desapegar desse peso. Por mais que você vá chegar a algum lugar com isso, mas será que esse é um lugar que realmente você deseja estar? Acho que o grande ponto de tudo é se você realmente precisa carregar isso, se você realmente deseja estar nesse lugar para onde você está querendo ir. Ou se você realmente gosta desse lugar que você está. Um lugar de controle. E é engraçado que assim, começou como rei de ouros e terminou com o hierofante. O hierofante é o quê? A gente pode... Ops, desculpa, gente. A gente pode interpretar aqui como o quê? Uma pessoa que dita regras, uma pessoa que dita controle, né? Então, veja, tem 2 excessos de controle aqui, na verdade 3 excessos de controle aqui na mesa. E talvez seja na hora de você começar se jogar, colocar sua criatividade para te ajudar a construir algo novo, fazer trocas mais equilibradas, deixar que as pessoas participem da sua vida, não carregar tudo sozinho, começar a agir em direção ao seu futuro e não ao passado. Gente, agora fica coceirando no nariz por causa do meu gato, não reparem, tá? Ele me dá um pouquinho de alergia. Eu gosto muito dele, mas ele me dá um pouquinho de alergia. E talvez não, com toda certeza, você precisa caminhar em direção a algo novo. E esse algo novo também tem a ver muito com você. Olha que interessante. Gente do céu, olha isso, olha isso. O fundo que tá aqui, olha só. Cavaleiro de Copas, ou seja, movimente, reconstrua ou construa o seu emocional, construa o seu financeiro, construa suas estruturas, mas tenha paciência com o processo. Aqui, cuide também do seu emocional. Não deixe de mostrar o seu emocional, de talvez baixar as guardas, porque você tem medo de alguma coisa. A tiragem está convidando muito você a experienciar, a viver algo novo, tá? E junto aqui, ó, tem a carta do carro, abaixo
do 8 de ouros, que ou seja, tome as rédeas da sua vida, vá viver, vá construir algo novo, vai vivenciar, vai experimentar. E olha que interessante, depois do carro vem a carta do diabo. E aqui a gente pode falar de dualidade. E veja, essa dualidade pode ser você fique tão apegado, tão concentrado só no material, só concentrado no controle, só concentrado nessas coisas que te seguram no mesmo lugar, que você acaba não vivendo sua vida com verdade, com o que você realmente gostaria de viver. Porque, inclusive, quando a gente fica muito apegado, fica muito no controle, a gente para de enxergar as possibilidades. E aqui tá dizendo assim, olha, tem possibilidades para sua vida. Mas se você ficar segurando, você não vai para lugar nenhum. E aí a gente entra na carta do diabo, que estava mais lá para baixo, mas que conversa demais com a tiragem, apesar de não fazer parte da tiragem, que é o quê? Você vai ficar no controle? Ou você escolher uma vida nova, com prazer, com alegrias, com participação de outras pessoas, com uma vivência que te energiza e te alimenta muito mais? Vai precisar fazer escolhas. Vou pedir um conselho aqui para o tarô do Osho para vocês. Porque assim, ó, vocês têm duas escolhas. Ou vocês ficam no controle, não experimentam a vida de verdade, não constroem nada, não vivenciam nada. Só que hora ou outra, me veio uma outra coisa aqui também. Uma hora ou outra, o que vai acontecer? Vai escapar de você esse controle. Então aí você vai para os excessos. Então veja, todo excesso é uma falta. Então, excesso de controle, excesso de liberdade, excesso de tudo é uma falta. Você está tentando suprir algo com esses excessos. Logo, se você fica no controle o tempo todo e não vive o que você gostaria de viver, ou tenta encaixar minimamente as experiências da vida, você tá fadado a ficar repetindo infinitas vezes essa situação na sua vida, tá? Vou pedir um conselho pro tarô do Osho. Tarô, um conselho para os aquarianos, por favor. Nossa, a mesma carta para os piscianos. Repressão, tá vendo? Ó, você fica se aprisionando. Acho que os piscianos também estão se aprisionando, hein? Vocês ficam se aprisionando. Tá vendo a confusão aqui, ó? Mas tá achando, lembra que eu falei agora? Vai vazar? Se você ficar controlando demais, vai vazar. O que mais? Para os aquarianos, por favor. Não, parou. Muitas cartas. Muitas cartas. Uma de cada vez. Isso, obrigada. Nossa, olha isso, aquarianos. Vocês estão exaustos. Olha. A exaustão, a luta. Gente, para. Ó. Vocês vão parar. Vocês vão pirar com o controle de vocês. Ó. Exaustos, vocês estão exaustos. Vocês não se aguentam mais. Parem de lutar. Parem de lutar. Parem. Eu acho que deve ter alguns aquarianos aqui se defendendo de algo. Parem de se defender. O que mais, por favor, tarô para os aquarianos? Ó, participação, vá viver. A vida não se faz sozinho. Veja, a aquarianos me veio aqui. É isso mesmo, ó. Condicionamento, tá bom? Já vou falar a respeito. Aquarianos, a vida não é feita sozinho. Eu sei que o signo de aquário é uma galera que gosta de, né, ser livre, viver da própria maneira. Mas o que eu sinto aqui é que essa vivência à própria maneira já não tá mais fazendo bem para vocês. Viver à própria maneira
está fazendo mal a vocês. Porque essa própria maneira, conforme está mostrando aqui na tiragem, ela está vindo de um lugar de controle, de excessos, de luta interna, de não deixar as pessoas entrarem na sua vida, de que você colocou uma muralha assim, ó, e ela só pode ir até aqui. Passou? Chegou perto da muralha, encostou, não pode mais. E é nos atritos, nos encontros com o outro, né? Sejam esses atritos de, né, embates, ou seja esses atritos do encontro por si só, de divergências de opinião, de modo de ver a vida, vá construir uma vida mais livre dessas amarras. Você merece ser feliz. Não tente controlar. E olha que interessante, lembra que eu falei da carta do diabo no início, lá na outra parte da tiragem? A carta do condicionamento, ela é como se ela equivalesse ao 15, ao diabo no tarô tradicional. E veja, essa é uma camada do diabo também. Às vezes a gente tá tão condicionado de que a gente tem que ser isso, a gente tem que ser aquilo, a gente tem que, que a gente não vive a nossa vida verdadeiramente. A gente vive para servir o que esperam de nós. E a gente não é a gente de verdade. E quando a gente não é a gente de verdade, a gente fica tentando controlar tudo, a gente sofre muito. Ou de repente você tem tanto amor na sua alma, no seu coração, e você gostaria de entregar esse amor a alguém, e você não entrega por medo de sofrer. E aí talvez você se esconda aqui para não mostrar quem você é de verdade. Já pararam para pensar nisso? Gente, que coisa linda essa tiragem. Ai, que coisa linda para vocês. Eu vou pedir um cristal para vocês passarem aí a semana. Deixe as pessoas participarem da vida de vocês. Permita que as pessoas cheguem até vocês. Não espante mais ninguém. Vai viver. Para de controlar tudo. Vai experienciar a própria vida. Olha que legal. Tem 3 de ouros e depois a carta da participação. São cartas que elas conversam umas com as outras do tipo... construa junto. Participe. Deixe que as pessoas participem da sua vida. Faça trocas mais equilibradas. Gente, que leitura linda. Que leitura linda. Oráculo, um cristal para os aquarianos, por favor. Olha que legal. É o heliotrópio. Esse é um cristal que eu não tenho, mas ele fala de movimentar, de apoiar e de motivar. Talvez é isso que você precise, de um motivo, de motivação para sair desse lugar de controle, de excessos, que não estão te fazendo bem de verdade. Inclusive estão te impedindo de viver realmente o que você veio viver aqui. Pense nisso. Então, ó, heliotrópio. Certo? Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenha feito sentido para vocês a leitura. Foi um prazer estar aqui com vocês. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Gentilmente peço isso para vocês. Caso queiram leituras particulares, o link está na descrição do vídeo. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Beijo, sucesso, muitas felicidades para vocês. Nos vemos.